Olá, meu nome é Ilmar Gabriel, sou analista de negócios do CIPAC e vou ministrar para vocês esta vídeo de visão geral do módulo de contratos. Então eu vou acessar aqui o CIPAC, o sistema vai abrir aqui o portal administrativo, essa área de módulos, né, onde nós temos aqui o módulo de contratos, o portal administrativo e outros módulos do CIPAC. Então vamos acessar o módulo de contratos. O módulo de contratos tem a finalidade, né, de controlar os saldos dos contratos, assim como também permitir a inclusão de ocorrências nos contratos, cadastro e definição da mão de obra, cadastro dos tipos dos contratos. O sistema permite também que o gestor de contratos acompanhe os contratos que estão perto do seu vencimento, né? Então esse vencimento ele pode ser configurado, né, daqui a 30 dias, daqui a 70 dias, me avise quanto ao vencimento desses contratos. Então é possível também aqui na aba Geral, cadastrar os tipos de contratos, acompanhar esses contratos a vencer, onde o sistema avisa a quantidade, né, de contratos que estão perto do seu vencimento. É possível também anexar arquivos aos contratos, associar um fiscal ao contrato, esses fiscais serão associados aos contratos, né, pelo gestor de contrato, e a partir disso eles podem acessar o portal administrativo do CIPAC para realizar a inclusão de ocorrências e também o preenchimento de da ficha de acompanhamento e execução do contrato, que eu vou explicar mais na frente. Então, outras funcionalidades que podem ser executadas o registro de ocorrências pelo próprio gestor do contrato. É possível registrar ocorrências pelo fiscal do contrato e também o próprio gestor de contratos, através aqui do módulo de contratos, ele pode registrar essas ocorrências, tá, nos contratos. Cadastrar os dados da garantia contratual, então é possível cadastrar essas informações, certo? Assim como também cadastrar as cláusulas que farão parte, né, do documento de acompanhamento que a gente denomina de ficha de acompanhamento e ateste da execução do contrato. Então, essa ficha é composta pelas cláusulas contratuais, que são preenchidas, que podem ser preenchidas mensalmente. Mão de obra, conforme eu falei no início, é possível definir a mão de obra para contratos cujo subtipo deles é locação de mão de obra. Okay? Serviço de limpeza, podemos definir as áreas que serão afetadas, tá, do contrato. E, por fim, aqui o atendimento de requisições. As secretarias, unidades, né, o usuário final, né, ele pode interagir com contratos a partir de uma requisição de item contratado, né, que será visto em outra videoaula sobre requisição de material ou serviço contratado. Então, essas requisições são feitas por esses usuários. O usuário requisitou um item de um contrato por meio de uma requisição. Então essa requisição ela vem para o modo de contratos, para que ela possa ser atendida pelo gestor de contratos. No modo de contratos existe a possibilidade também de trabalhar com as alterações contratuais, né, aditivo, né, apostilamento, remanejamento interno, né, dos valores das unidades beneficiadas do contrato, alterar, né, modificar as alterações contratuais. Então, cadastrei um aditivo, uma prorrogação contratual, então eu posso, se ela for a última operação, eu posso fazer algumas alterações nessa alteração contratual. Então, qualquer modificação nas alterações contratuais, aditivo, apostilamento, rescisão contratual, por exemplo, é a partir desta funcionalidade. Então eu posso estornar um contrato, cadastrei errado aquele contrato, não preciso mais, não quero mais, posso estornar aquele contrato e usar aquele número novamente. Tá? E posso rescindir o contrato. Posso registrar aqui uma repactuação, né, valendo salientar que esse registro, né, é apenas para registrar qual o novo valor repactuado. Okay? Ele não vai alterar lá o valor no saldo do contrato, o valor atualizado do contrato, não.
Okay? E posso também cadastrar um descumprimento contratual, né? Uma advertência, uma multa, a partir aqui desse menu de alterações contratuais. Pagamento é onde eu vou cadastrar, né, onde o gestor de contratos vai cadastrar as notas fiscais, né, do contrato. Então é a partir do cadastro dessa nota, né, que o saldo do contrato será abatido. Então cadastrei um contrato de R$1.000, cadastrei uma nota de 100, então o saldo do contrato vai passar a ser 900. Então é a partir da adição da nota fiscal. Guia de recolhimento da União. Nessa funcionalidade eu vou cadastrar as guias, né, de recolhimento para aqueles contratos que são de receita, que tem cedeu, a universidade cedeu, a instituição cedeu aquele espaço para um restaurante ou para uma agência bancária, então ela vai receber um pagamento por isso, né, por a concessão daquele espaço. Então existe um contrato de receita que aí ele vai ser somado ao valor das unidades desse contrato, vai ser somado, né, a partir do cadastramento dessas unidades. Então ele é oposto ao contrato de despesa. Fiscal área demandante, aqui onde o gestor de contratos vai poder visualizar as ocorrências cadastradas por ele e também ocorrências cadastradas pelo fiscal através do portal administrativo. Aqui ele vai poder acompanhar também o nível de satisfação das cláusulas contratuais e unidades e também a situação do envio das fichas. Conforme falei no início desta videoaula, é possível trabalhar com a ficha de acompanhamento e ateste da execução do contrato. Tá? Então, o gestor ele acompanha o envio dessa ficha pelo fiscal ou o usuário determinado, certo? Então, ele vai acompanhar se essa ficha foi enviada ou não, né? E também o não envio dessa ficha faz com que o sistema bloqueie algumas funções, como realizar requisições de diárias, requisições de passagem, requisição de material, serviço contratado, requisição de suprimento de fundo. Se a unidade não preencher, o fiscal, né, que está fiscalizando aquela unidade não preencher essa ficha naquele período que foi estipulado. Nível de satisfação, né, das cláusulas contratuais versus as unidades, né, se é possível visualizar aqui o percentual de satisfação, né, dessas cláusulas contratuais. E, por fim, consultas relatórias, onde o gestor ele pode acompanhar o saldo do contrato, o valor atualizado do contrato, quais as alterações contratuais, quantos aditivos tiveram, né, as rescisões contratuais, apostilamentos, qual o empenho do contrato, quais as notas fiscais e processos associados àquele contrato. Então, todas essas informações, como data de publicação, período de vigência contratual, podem ser acompanhadas através dos relatórios, né? Principalmente o relatório aqui de contrato detalhado. Então, contrato detalhado e listar contratos, né, que é uma consulta geral dos contratos, o gestor pode acompanhar todas as informações, né, todas as movimentações que são realizadas sobre um determinado contrato. Okay? E na aba cadastros, onde aqui são os cadastros básicos, por exemplo, o cadastro de um evento, né? Então, esse cadastro de evento, esse calendário de evento, corresponde à ficha de acompanhamento. Então, aqui eu vou cadastrar um evento, um calendário, onde ele vai estar lá, onde eu vou informar qual o mês de referência e qual o período que a unidade, né, o fiscal daquela unidade, vai poder cadastrar, né, lançar, enviar a ficha de acompanhamento para o gestor de contratos. Okay? Então, é a partir daqui. Então, vejam que aqui tem, nessa imagem, várias fichas de vários calendários, né, cadastrados para que a unidade possa preencher. Então, para um melhor entendimento, eu vou cadastrar aqui um contrato. Basicamente, aqui na aba geral, nós temos 4 tipos de contratos. Nós temos o acadêmico, né, para projetos acadêmicos. Né? Nós temos o autoincremento, o despesa e receita. Então, nesta videoaula, eu vou abordar os contratos administrativos. Então, os contratos de autoincremento, despesas distribuídas entre as unidades, contrato de despesa, né, despesas centralizadas e os contratos de receita. Os contratos de acadêmicos serão abordados em uma outra videoaula
que diz respeito ao módulo de projetos e convênios, né? Os projetos que podem se transformar. Um projeto ele pode se transformar em um contrato acadêmico ou em um convênio. Então é a partir desse módulo que será ministrado, né, e detalhar um pouco mais sobre os contratos acadêmicos. Então aqui eu vou abordar somente esses três em seguida: autoincremento, despesa e receita. Então, autoincremento. O que seria autoincremento? Por que esse nome? Por que essa classificação? Então, para aquelas situações em que um objeto contratual ele vai abranger diversas unidades da instituição, então eu vou cadastrar esse contrato, né? Então, o gestor de contratos ele deve cadastrar ele como autoincremento, porque eu não sei quais são as unidades beneficiadas daquele contrato. Então, qualquer unidade da instituição ela pode vir a ser beneficiada do contrato. Então, neste tipo de situação, eu vou cadastrar o contrato como autoincremento. E aí eu não vou dizer, não tenho a possibilidade de informar durante esse cadastro quais são as unidades beneficiadas, porque eu não sei. Então, somente no pagamento, né, dos processos, das notas fiscais, é que eu vou dizer quem é a unidade beneficiada. O despesa é o contrário. O despesa eu já sei quem vai se beneficiar previamente. Né? Um contrato de processamento de dados, por exemplo. Então, um contrato para aquisição de computadores, para a superintendência de informática, né, para o núcleo de tecnologia da sua instituição. Então, quem vai se beneficiar é o setor de TI. Então, eu vou cadastrar esse contrato como despesa. Somente ele vai ser ele ou mais um outro setor. É despesa, somente essas unidades vão se beneficiar. Então, esses equipamentos, esses computadores vão somente para essas unidades. Então, é um contrato de despesa. E o contrato de receita, como eu falei no início, para concessão. Envolve concessão de espaço, né, para um restaurante, para uma cantina, para uma agência, né, bancária, né, uma agência de crédito. Tá? Então, é estabelecido um contrato de receita, tá, para esses casos. Então, eu vou abordar aqui um exemplo de um contrato de despesa centralizada. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de um serviço continuado de vigilância. É um contrato de despesa que vai atender somente a uma determinada unidade. Então, eu vou colocar aqui um contratado. Okay? Eu posso colocar o CNPJ dele, pode ser um contratado, ele pode ser PJ ou PF, ok? Vou colocar aqui o CNPJ, ou no caso, se for pessoa física, o CPF, ok? Então, eu vou colocar um CNPJ, e o sistema vai listar para mim esta empresa aqui. Então, eu vou selecionar a empresa, vou selecionar uma licitação, qual foi a licitação que originou esse contrato e qual foi o processo licitatório que originou esse contrato. Lembrando que, se essa licitação existir cadastrada, né? Se ela existir no módulo de compras e licitação, automaticamente, quando for informado o número e o ano dela, o sistema vai recuperar o processo, tá? Vai recuperar o número do processo. Se eu não tenho em mãos, não tenho o módulo de compras implantado, então eu vou colocar aqui o processo licitatório que eu tenho impresso. Então eu vou colocar aqui nesse momento. Vou colocar aqui uma modalidade, vamos supor que eu não tenho ele cadastrado, vou colocar ele no que eu tenho impresso aqui. Então eu vou colocar aqui o número da licitação. Veja que o sistema ele fica procurando se existe um processo para essa licitação. Aqui a unidade gestora, né? Se esse processo for um processo de uma outra instituição, vai aparecer aqui uma outra gestora para que o usuário, o gestor de contratos, possa selecionar um processo carona, certo? E aqui eu vou colocar o número do processo. E vou avançar. No próximo passo eu vou incluir o empenho ou os empenhos que estão vinculados a esse contrato. Então eu vou informar aqui o empenho cujo credor desse empenho deve ser igual ao contratado.
Então, vou informar aqui um empenho, uma nota de empenho. E vou inserir ela no contrato. Se o empenho não corresponder, o número de empenho encontrado não foi encontrado, porque o ano dele é diferente. Então, eu vou colocar aqui, coloquei 2016 para poder dar certo. Então, o empenho é de 2016. Então, eu vou continuar, eu posso incluir mais de um empenho nesse momento. E no próximo passo eu vou dizer qual o subtipo do contrato. Se é um contrato de locação de mão de obra, se é um contrato de obras e serviços de engenharia, se é um contrato de aquisição de bens, materiais ou equipamentos, serviço de limpeza, serviços especializados de TI. Então eu vou definir aqui o subtipo. Caso o subtipo não esteja aqui, você pode selecionar o subtipo nenhum. Lembrando que esses subtipos eles podem ser cadastrados na aba Cadastros, né? Qualquer novo subtipo que for inserido, subtipo novo, ele vai se basear, se espelhar no subtipo nenhum. Pois existem subtipos aqui que têm peculiaridades. Então, se precisar customizar aquele subtipo para ser diferente do comportamento do subtipo nenhum, é preciso que sua equipe de TI, né, realize essa customização. Né? É preciso, né, realizar essa customização. Por exemplo, contrato com subtipo de obras de engenharia, ele vai pedir mais informações como o prazo de execução da obra. Então, ele tem uma peculiaridade. Então, qualquer peculiaridade é preciso customizar o sistema. Caso não, vai se espelhar no subtipo nenhum. Então, eu vou colocar aqui locação de mão de obra. Vou colocar a data de assinatura hoje. A data de término daqui a um ano. E a data de publicação eu vou colocar hoje mesmo. E vamos supor que o valor licitado, original do contrato, foi 100 mil. Aí eu vou dizer, necessita de atesto. Esse necessita de atesto, se a instituição quiser trabalhar com a ficha de acompanhamento e execução, que é um documento composto pelas cláusulas contratuais, tá, que o gestor cadastrou. Então, marca-se necessita de atesto. Continuado, se o contrato é continuado, ok? Permite acréscimo ou supressão. Tá? Então aqui se permite acréscimo ou supressão, eu vou marcar esta opção. Caso eu não marque esta opção, marque ela como não, então lá na frente eu não vou conseguir realizar aditivos de acréscimo ou supressão. Aqui eu vou colocar o objeto, serviço de vigilância armada. Contrato continuado. Ok? Então eu vou prosseguir. Eu posso informar o número e ano do cronograma lá do CIASC SICOM, assim como a situação do cronograma. Então eu vou colocar aqui continuar. Vejam que data de assinatura posterior à data fim do contrato. Então aqui tem que ser na data de assinatura, que foi 20/11. Data de término, vou colocar aqui, foi mais um ano, né, para ele poder. E a data de publicação hoje, ok. Então, continuar. No próximo passo, o sistema me dá a oportunidade, né, de inserir categorias, de criar categorias de gastos. Por exemplo, em um contrato de manutenção de veículo, eu posso criar categorias. Categorias como serviço, mão de obra e peça. Então aqui eu cadastrei essas categorias, ou mais categorias, e no momento de adicionar a nota fiscal, o gestor vai ter a possibilidade de definir o que foi gasto com serviço e o que foi gasto com peça. Então é opcional esse passo, mas é possível fazer esse detalhamento, cadastrar essas categorias e lá no cadastro da nota fiscal você definir e detalhar o que foi gasto com cada coisa. Né? Não vou colocar nada, vou continuar. Como o contrato é de despesa, então o sistema já me dá a possibilidade de incluir as unidades beneficiadas. Então vou colocar aqui as unidades beneficiadas
eu posso estipular um valor para cada unidade beneficiada. Vou inserir uma outra unidade. E eu vou preenchendo aqui as unidades. Posso já colocar o valor restante para essa outra. Veja que eu distribuí aqui os 100.000 para 3 unidades. Então eu tenho 10.000 para uma unidade, 1.000 para outra unidade e 89.000 para outra unidade. Então no momento de cadastrar as notas fiscais, o sistema ele vai subtraindo de cada unidade, assim como também do saldo geral do contrato. Okay? Então eu posso, qual a vantagem e a riqueza disso é que eu posso acompanhar o que cada unidade vai gastando. Né? Então eu vou continuar e aqui eu vou confirmar. Veja que o sistema já gerou um número sequencial, certo? Esse número ele é sequencial, mas lá no primeiro passo do cadastro, eu poderia dizer que esse contrato era existente e eu poderia definir um número que eu tenho impresso. Eu quero lançar, como eu quero lançar um contrato passado. Não tenho nenhum sistema na minha instituição, eu quero lançar um contrato que já existia. Então lá no primeiro passo do cadastro, eu não mostrei, mas lá tem uma opção contrato existente. Então você marca sim e o sistema vai te possibilitar, né, de informar um número e um ano do contrato. Então aqui eu vou confirmar. E ele gerou aqui o contrato 69/2017. Então eu posso incluir um fiscal contrato, voltando aqui no menu geral, na parte geral, eu posso associar um fiscal ao contrato. O contrato foi o 69/2017. Então, buscar contrato, eu vou inserir qual o tipo do fiscal. Esse tipo ele pode ser cadastrado na aba de cadastros. Eu vou dizer aqui que ele é o presidente. Eu vou dizer quem é o fiscal. Meu nome, no caso aqui, eu vou ser o fiscal do contrato. A portaria que designou o fiscal. Tá? Então, vou colocar aqui qual foi a portaria. E qual unidade beneficiária que ele vai fiscalizar. Então, eu vou colocar uma das unidades beneficiadas do contrato. E vou inserir o fiscal. Então, a partir do momento que eu insiro esse fiscal, o sistema dispara um e-mail para o fiscal, informando que ele é fiscal desse contrato, 69/2017. Okay? Então, eu vou finalizar aqui. Eu posso inserir mais de um fiscal para esse contrato. E aí, o que é que o fiscal pode fazer? Se eu sair do sistema e acessar o sistema como fiscal, vou inserir uma ocorrência como fiscal. Então, vou colocar aqui, acessar como fiscal. A partir do momento que a pessoa é inserida como fiscal, ela vai receber um papel temporário, fiscal contratos. O sistema vai reconhecer isso e ele vai ter acesso a algumas funcionalidades típicas do fiscal. Por exemplo, já tem acesso à opção fiscalização aqui no menu contratos, no portal administrativo. E ele já pode incluir a ocorrência 69/2017. Então, vou incluir a ocorrência com o fiscal, depois visualizar com o fiscal e depois com o gestor contratos. Vou colocar aqui uma ocorrência, os funcionários, nem todos os funcionários estavam devidamente uniformizados. Então, ocorrência. E eu vou montando o livro de ocorrências do fiscal. A partir do momento que eu for inserindo essas ocorrências, esse livro vai sendo construído. Então eu posso acessar novamente o portal administrativo para consultar este livro. Fiscal, fiscalização livro do fiscal. Contrato 69. E aqui o livro, o relatório de fiscalização.
O que é que o fiscal pode fazer mais? O fiscal ele pode emitir um parecer técnico, né, para um contrato de obra. Então, o fiscal ele pode emitir algum parecer técnico referente a um serviço daquela obra. Ele pode também acompanhar os contratos a vencer, que ele é fiscal. Ficha de acompanhamento, ele pode enviar aqui a ficha de acompanhamento, visualizar o histórico do pessoal contratado e ele pode ainda visualizar as suas obras, as obras que ele é fiscal, né, os contratos de obras que ele é fiscal, certo? As obras que ele é fiscal, obras a vencer, obras vencidas. Ele pode ainda associar uma fotografia a uma obra e pode cadastrar os cronogramas. Cadastrar uma medição da obra, cadastrar um cronograma. Quando o fiscal, quando a pessoa é um fiscal, tá, de um contrato com um subtipo de obras e serviços de engenharia. Okay? Então, ele tem acesso a todas essas funções. Então, o fiscal ele tem acesso também, além dessas, a mais funções, desde que seja habilitado, né? Existem parâmetros que podem ser habilitados para que o fiscal possa cadastrar nota fiscal, possa editar nota fiscal, cadastrar processo de pagamento e outras funcionalidades, desde que sejam ativadas através de parâmetros existentes no sistema. Então eu vou sair do portal administrativo e vou entrar novamente com o gestor de contratos. Vou entrar aqui com o gestor de contratos. Acessar o módulo de contratos. E eu posso ver aqui na área fiscal demandante o livro do fiscal. Vou informar aqui o número do contrato. E aqui o mesmo livro que o fiscal visualizou no portal administrativo. É possível também visualizar o livro do gestor. E para alimentar esse livro, basta registrar as ocorrências através do módulo de contratos. Pronto, então vou colocar aqui a data da ocorrência e vou colocar uma descrição. Os funcionários não estão chegando no horário devido. Eu vou cadastrar essa ocorrência. Pronto, então eu posso visualizar o livro do gestor. Livro de ocorrências do gestor de contratos. Então aqui, nesse livro de ocorrências também são registradas os pagamentos das notas fiscais. Então cada cadastro, o sistema registra, faz esse lançamento aqui no livro, assim como também as ocorrências inseridas manualmente. Então aqui podem observar o relatório de fiscalização do gestor de contratos. Basicamente, o módulo de contratos trabalha-se com dois perfis, né? O gestor de contratos e o gestor de contratos global. Então, ambos os papéis, eles têm acesso, tá, a todas as funcionalidades do módulo. Porém, o gestor global, ele tem acesso a todos os contratos de todas as unidades gestoras da instituição. Já o gestor de contratos, ele só tem apenas ele só manipula os contratos da sua unidade gestora, certo? Então, se eu quiser uma instituição que tem mais de uma gestora, tem a gestora maior e as gestoras subordinadas à gestora maior. Então, para quem está lotado nas gestoras subordinadas, dá-se a permissão, né, o papel de gestor de contratos. Ele vai trabalhar no âmbito da suba UG. Okay? E para quem está na unidade gestora principal, deve receber o gestor de contratos global. Ok? É possível acompanhar os contratos a vencer. Então, nessa lista o sistema vai mostrar os contratos a vencer. Eu posso ver
os aditivos que foram cadastrados, ok? Os aditivos que foram cadastrados. Como esse contrato é um contrato de locação de mão de obra, eu posso definir a mão de obra contratada, contrato 69, contrato 69, e aqui eu vou definir o cargo, a escala, se tem gratificação, se tem salubridade de 20% ou 40%, periculosidade, refeição e vale transporte. E aqui eu vou definir o valor bruto desse cargo. Vamos supor que o administrador é 2.000, valor bruto. Então eu vou continuar, eu vou inserir. Eu vou inserir mais cargos. Almoxarife. Vamos supor que o valor dele é 1.000. Eu vou dizer que ele tem direito a vale e refeição. Refeição e vale. Vou adicionar e assim sucessivamente. Então, vou adicionando aqui os cargos no detalhamento da mão de obra. Após o detalhamento, eu vou dividir isso por unidade. Então, existe a possibilidade do gestor de contratos fazer o detalhamento por unidade desses cargos. Eu vou só confirmar aqui. E podemos detalhar a mão de obra por unidade. Então veja que o sistema dá várias informações, vigência do contrato, valor inicial, atualizado, acumulado, subtipo do contrato, dados da licitação do contratado, as unidades beneficiadas, e aqui eu posso definir aqui para essas unidades os cargos. Administrador e almoxarife, eu vou precisar para essa proreitoria, eu vou precisar, ou para essa unidade, 2 administradores. Para essa outra unidade, eu vou precisar de 2 almoxarife. E assim sucessivamente. Pronto, então, confirmar. Confirmei. Podemos extrair um relatório de contrato detalhado aqui no menu Consultas Relatórios e ver como esse relatório está se movimentando. Quais são as movimentações lançadas nesse relatório. Como podemos enxergar isso? Contrato 69, ano 2017. Então aqui eu tenho os dados gerais do contrato, empenho associado, unidades beneficiadas e fiscal do contrato. Então tudo já foi registrado essas questões, né? Empenho, unidades beneficiadas e fiscais do contrato. Podemos realizar uma alteração contratual. Então, quero realizar um aditivo. Quero prorrogar um contrato por mais um ano. Okay? Prorrogando a vigência do contrato. 69. Como o contrato é continuado, vamos prorrogar por mais um ano. Esse contrato, eu vou dizer aqui que é uma prorrogação de prazo. A data do termo. O contrato termina em 19/11/2018, então eu vou colocar aqui na nova prorrogação 19/11, a nova vigência, 19/11/2018. Mais um ano, até no caso 18/11/2019. Tá? Então o contrato começou com 100.000, eu vou colocar também para o período vigente 100.000. Prorrogação, o objeto do termo. Prorrogação contratual, ok? Por mais um ano. Ok? Então, eu posso cadastrar mais de uma operação aqui dentro do mesmo termo aditivo. Posso ter uma prorrogação, mais uma supressão, uma prorrogação, mais um acréscimo, uma prorrogação de prazo, mais acréscimo, mais supressão, mais reajuste. Eu posso ter reequilíbrio, mais reajuste. Então, é possível ter essas combinações. Okay? Onde, na prática, é possível um contrato ter no mesmo termo aditivo uma supressão e um acréscimo, por exemplo.
Então, continuar. Vamos prorrogar esse contrato aí por mais um ano. Vou confirmar a operação. E vou extrair um contrato detalhado, né, após essa alteração contratual. Então, aqui em consultas relatórios, eu posso acessar contrato detalhado, 69/2017, e vejam que o sistema atualizou aqui a data de término para 18/11/2019, mas permanece aqui a origem, tá, para referência. E vejam que ele lançou aqui embaixo mais registros, mais movimentações. No caso aqui apareceu as alterações contratuais. Então, prorrogação primeiro aditivo, prorrogação de prazo. Tá? Tem um prazo aqui, qual foi o valor, qual foi o novo prazo, tá? E o objeto do termo. Então, podemos acompanhar todas as movimentações através desse relatório. Pagamento, eu posso adicionar um pagamento a esse contrato. Posso adicionar. Veja que o saldo do contrato é 100 mil. Ok? Então, o saldo do contrato é 100 mil. Eu vou cadastrar aqui uma nota fiscal. Fazer esse lançamento da nota fiscal enviada pelo fornecedor para pagamento dos serviços continuados, né, de vigilância armada. Então, eu vou colocar aqui os dados da nota fiscal. Dados da nota fiscal. Vou colocar qual o valor da nota e qual a data de emissão da nota. Com isso, eu vou escolher, né, contrato e despesa, as unidades vêm pré-definidas. Então, eu vou colocar aqui essa unidade e vou inserir nota. Quando eu clico em inserir nota, ele vai inserir a unidade beneficiada na nota e vai inserir a nota. Okay? É preciso voltar e continuar. Vamos continuar e é preciso depois confirmar, okay, a nota fiscal. Então, a partir daí, vamos observar que esse contrato, o seu saldo foi alterado. Contrato 69/2017, vamos observar que o saldo do contrato foi alterado. Veja que está agora 99.900. Qual é o próximo passo, Imar? O próximo passo, cadastramos a nota fiscal, é cadastrar um processo de pagamento. Então, existem instituições que caminham com o mesmo processo de pagamento. Tá? Tem outras instituições que cadastram um processo de pagamento para cada nota. Então, tem um detalhamento melhor, um detalhamento maior, ou eu posso caminhar com um processo só e cadastrar um processo de pagamento com um existente. Então, aqui no menu pagamento, eu tenho que cadastrar processo de pagamento. Então, tem instituição que trabalha cadastrando um processo de pagamento para cada nota, um processo diferente, para não ter que caminhar com o processo original, né? Então, cadastramos um processo de pagamento que vai ser depois empenhado, okay? Para cada nota fiscal. Mas é possível caminhar apenas com aquele processo, cadastrar, né, um processo usando o existente sempre. Aqui nós temos uma consulta, podemos consultar pelo contrato, o contrato foi 69/2017, e o tipo dele foi despesa. Então, aqui é a consulta de nota fiscal para que possamos escolher, né, a nota fiscal e cadastrar o processo de pagamento. Então, está aqui a nota fiscal, eu posso cadastrar mais de uma nota para o mesmo processo. Então, posso incluir mais de uma nota para o mesmo processo de pagamento. Então, aqui só tem uma, eu vou continuar. Vamos avançar. Aqui eu vou colocar algumas informações do tipo do documento, é um pagamento, ostensivo. Aqui eu vou continuar. Pronto, vou escolher aqui a unidade que eu vou mandar esse processo de pagamento.
ok? E vou confirmar. Então, observem, é possível, repetindo novamente, cadastrar um processo de pagamento para cada nota fiscal. Então, você vai ter um detalhamento melhor, né? Ou você pode usar o mesmo processo, o processo original, para realizar o cadastro do processo de pagamento. Então, vejam que ele gerou aqui o número de processo, pagamento, capa do processo e um despacho para pagamento. Então, é gerado um despacho para pagamento. Então, esses documentos serão encaminhados para o ordenador de despesa realizar a assinatura. Okay? Então, vejam que ele gerou um despacho e vejam que também gerou a capa do processo. Ok? Então, o módulo de contratos ele pode permitir, né, ele permite fazer esse cadastramento do processo de pagamento, pode ser mais de um ou pode ser apenas um, certo? E também aqui em pagamento é possível cadastrar um guia de recolhimento para os casos de contrato de receita. Então, à medida que você vai cadastrando a guia, o saldo vai sendo incrementado. Então, o saldo da unidade beneficiária, o saldo do contrato, vai sendo incrementado a partir do momento que essa guia é lançada aqui dentro do sistema. Ok? Então, vejam que é possível ainda, né, remanejar interno, ou seja, um remanejamento interno entre as unidades beneficiadas. Coloquei 100 mil para aquela unidade, não era 100 mil. Então, eu posso remanejar, por meio do aditivo de um apostilamento, certo? O saldo entre as unidades beneficiadas através dessa funcionalidade. Okay? E aqui eu posso alterar as operações, alterar as alterações contratuais, modificar as alterações contratuais. No caso, eu cadastrei uma agora, eu posso acessar esse registro e realizar algum tipo de mudança. Okay? No caso, o que foi cadastrado foi uma prorrogação contratual. Então vejam que o sistema ele permite apagar o último registro, a última alteração contratual, tá? Somente a última por motivos de segurança, né? Para não causar inconsistências nos outros registros que já foram alterados, né? Já foram realizadas alterações contratuais, pagamentos, então eu não posso alterar simplesmente um registro que já tem amarrações, né? Pagamentos com aquele saldo. Então veja que aqui você tem um registro, o último, né? Só tem um, então ele vai ser o último. Então eu poderia alterar ou até mesmo apagar essa alteração contratual. Então aqui eu posso mudar o quê? Eu posso mudar o valor, eu posso mudar o objeto, qual é o prazo da vigência. Ok? Então, resumindo, é isso. Então o módulo de contratos ele tem uma gama aí de funcionalidades, de operações que podem ser realizadas. Então a finalidade é acompanhar os contratos a vencer, os contratos cadastrados, controlar o seu saldo, fazer a distribuição para unidades beneficiadas, tá? Assim como também o usuário pode realizar requisições dos itens contratados, lembrando que os itens dos contratos são cadastrados aqui também, tá? Os itens. Então eu posso cadastrar quantos os itens forem necessários, ou seja, os itens que foram licitados, né, que estão lá na licitação. Então eu vou colocar os itens aqui para que os usuários possam usufruir desses itens. É um contrato com uma empresa hoteleira. Então vai estar lá os itens de café da manhã, de salão, né, de quarto. Então o usuário vai requisitar esses itens por meio de uma requisição chamada material e serviço contratado, que veremos em uma videoaula posterior. Então espero terem compreendido essa visão geral do módulo de contratos. Tá? Então é um módulo bem importante para a instituição, trabalhar com os contratos auto-administrativos, também com os contratos acadêmicos, no seu controle, do seu vencimento, do seu saldo e também das alterações contratuais. Outra possibilidade é realizar o cadastramento da rescisão contratual. Então eu posso chegar aqui e rescindir um contrato, basta fazer informar o número para fazer a consulta do contrato e aqui informar o ano. Então eu vou consultar o contrato, selecionar o contrato e informar os dados da rescisão.
Okay? Qual foi a data da rescisão e qual foi a justificativa da rescisão. Além da rescisão, é possível também cadastrar um descumprimento contratual. Okay? Então, posso chegar aqui e cadastrar um descumprimento contratual por contrato ou por fornecedor. Então, aqui eu vou dizer qual foi o tipo de descumprimento e qual foi a observação. Okay? Então, espero que tenha sido bom, né, essa apresentação, né, e que tenha sido entendível, né, todas as principais funcionalidades que o módulo possui. Até a próxima!